اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Irmãos e irmãs, na semana passada falamos sobre a história do profeta Lut, alayhi salatu wassalam, e como o seu povo foi destruído. É um povo que praticava homossexualismo, como havíamos falado, e Allah subhanahu wa ta'ala destruiu a cidade inteira. Então hoje vamos voltar um pouco atrás, mas não estamos a voltar, só que a sequência dos acontecimentos foi assim. Por quê? Porque nós dissemos quando é que os anjos vieram anunciar o nascimento do Isaac. Quando eles iam destruir o povo de Lut. Primeiro passaram na casa do Abraão e deram boas novas sobre o nascimento do Isaac, e também informaram que estava indo aonde? Para a cidade de Sodoma, onde eles iam destruir o povo de Lut, que praticava o quê? Homossexualismo. Então, o que acontece? Quer dizer que Isaac nasceu depois do acontecimento, não é isso? Sim, depois do acontecimento. Porque eles só foram anunciar que nasceu naquele mesmo dia. Não, ela ficou grávida durante 9 meses e naquele mesmo dia foram para a cidade de Sodoma, onde eles iam destruir a cidade. Então Isaac nasceu já depois do acontecimento, depois da destruição da cidade de Sodoma. Então, por isso, era mesmo necessário primeiro falarmos de Lut e do seu povo, e depois para voltarmos para falarmos sobre o quê? Sobre o quê? Profeta Isaac. Então, hoje a nossa história, conforme estão vendo aqui no quadro, é sobre 2 profetas, Isaac e seu filho Jacó. Nós dissemos, não sei se lembram, que quando vieram os anjos, 3 anjos, se hospedaram em casa de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, e ele serviu a comida e eles não comeram a comida. Porque anjos não comem. Anjos não é como o homem. O homem, o animal, o gênio, não sei o que, esse que come. Anjos não comem. Como ele vive, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. Então, quando Ibrahim, como eles vieram de uma forma humana, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, pensou que fossem homens de verdade. É quando serviu aquele pequeno animal que ele abateu, como uma maneira de orar e dar boa-vinda aos seus hóspedes, eles não comeram, e foi dali que eles anunciaram que não se tratavam de homens, mas sim eram anjos. E viemos aqui para te dar boa nova sobre o nascimento do filho, e a mulher dele, do Ibrahim alayhi salatu wassalam, estava atrás das barreiras, atrás da cortina, e ouviu a notícia e ela sorriu. Então, e disse que, olha, como é possível eu ter filho com essa idade que eu tenho? Na altura, Ibrahim alayhi salatu wassalam tinha 100 anos, enquanto que a sua esposa tinha 90. Então, 100 anos, 90 anos, já é uma idade já avançada. A Sara não esperava que com aquela idade tivesse um filho, mas os anjos disseram que essa é a indicação do teu Senhor, como uma maneira de honrar a casa profética. Profeta que? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Da mesma maneira que foi dado um filho da parte da sua segunda esposa, que é Agar, o primeiro filho do Ibrahim, que é Ismael, então viemos anunciar já a vida do segundo filho na primeira esposa, que é a Sara. Então, a Sara concebeu, e ainda os anjos disseram, não só
o Isaac que vai nascer, mas sim, depois do Isaac nascerá mais um filho, que também o filho do Isaac vai ser uma estrela. Então eles foram-se embora e a Sara ficou grávida e ficou um tempo até que ela deu à luz, nasceu Isaac. Nasce Isaac e ele vive com o pai até que o pai faleceu. Ibrahim alayhi salatu wassalam. E nós já falamos dessa parte e não precisamos de voltar ainda a falarmos sobre o falecimento ou o fim da vida de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mas seja como for, quando já Isaac cresce e chega até aos 40 anos, foi quando ela se casou com uma mulher chamada quem? Está aqui, Rebeca de Betuel. Então se casa com esta senhora. Quando se casa com esta senhora, a senhora teve 2 filhos. O primeiro filho foram filhos gêmeos. O primeiro filho era chamado Al-Ensu. E o segundo filho que era chamado Jacó. Essa palavra Jacó, Jacob, na língua árabe, quer dizer o quê? O seguidor. Quer dizer, Isaac deu o nome de seguidor porque ele seguiu, em seguida, nasceu seguindo o seu irmão Al-Ensu. Quer dizer, ele nasceu atrás do seu irmão mais velho, Al-Ensu. Mas o nome que era escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala era o nome de Israel. Então, quando ambos cresceram juntos, o que acontece? Isaac gostava mais do irmão do filho mais velho, que era Al-Ensu. Por ser a pessoa, por ser um filho mais velho. Enquanto que a mãe gostava muito mais do Jacó. Gostava muito de Jacó. Até que quando passou um longo tempo, quando já Isaac estava nos seus 100 anos por aí, 180 por aí, não tenho certeza exatamente dos anos que ele tinha. O que acontece? Ele começou já a ter fraqueza da visão, não enxergava bem. Os filhos também já tinham crescido, já tinham uma idade muito crescida, já eram pessoas que podiam se casar. Então, ele sofria o quê? Cegueira, estava com um problema da cegueira. Então, até que um belo dia, pediu ao seu filho mais querido, que era Al-Ensu. Nós dissemos que Isaac gostava mais do Al-Ensu, que era o filho mais velho, enquanto que a mulher gostava mais do Jacó, que era mais novo. Então pediu ao filho, olha meu filho, vai na caça para você caçar um animal e prepara uma comida para mim, uma comida especial. Estou com saudade de comer, por exemplo, um arroz indiano. Um exemplo concreto. Então, disse, está bem, não tem problema. E ele disse que, eu vou fazer uma súplica para você. Então, Al-Ensu tirou a sua roupa normal e vestiu a roupa do guerreiro e foi à caça para caçar o animal e vir preparar comida para o seu pai. Então, a mãe, que é a Rebeca, né? Quando viu isso, ou ouviu isso do marido, como ele gostava muito do filho mais novo, ele disse, olha, seu irmão foi na caça para preparar comida. Você abate esse animal. Abateu um carneiro e preparou aquela parte que o pai queria comer. E ainda foi se vestir com uma das peles nessa parte do corpo, dessa parte do pescoço. Por quê? Porque o seu irmão mais velho, Al-Ensu, era uma pessoa peluda, tinha muitos pelos, enquanto que ele não. Então ele foi entregar comida ao pai. E o pai perguntou, quem é você? Disse, eu sou filho.
Seu filho não falou que era Jacó. Disse, sou seu filho. Disse, meu filho, sim, trouxe a comida que você pediu para você. Então, o Isaac começou a comer. Disse, mas antes de começar a comer, disse, essa voz é de Jacó, mas o corpo, assim como a vestimenta, é do Isso. Porque, além de ele colocar só aquela pele do animal aqui, para pensar que fosse isso, também foi colocar a roupa do irmão. Porque ele despiu, ou tirou aquela roupa e vestiu-se de guerreiro e foi caçar. Então disse, essa comida, ou a pessoa que trouxe a comida disse, o que és tu? Não, o seu filho. Disse que a voz é de Jacó, mas a roupa, tanto como também o corpo, é de isso. Então, o Jacó, desculpe, o Isaac, comeu a comida e satisfez o seu desejo e pediu. Disse que eu peço para Allah para que faça com que você seja superior ao seu irmão. E ainda, para que a sua descendência seja uma descendência repleta de estrelas. E que Deus dê muito sustento a ti. Ele disse amém. De repente, é quando já aparece o seu irmão, ele disse com a comida que o pai havia pedido. Então, quando ele foi já servir a comida, o pai perguntou, o que é isso? Porque ele já não enxergava, já estava na velhice. Embora ele tenha morrido com 180 anos, mas aí estava já na idade muito avançada e não conseguia já enxergar. Veio isso com a comida e disse, o que é isso? Disse, a comida que você pediu. Disse, mas você me trouxe aqui, aquilo há pouco tempo. Então logo, o irmão mais velho raciocinou, disse que esse cara foi fazer o que o meu pai tanto queria que eu fizesse para ele. Foi aí que começa a briga. Nós não falamos que eles entraram na briga? Sim, brigaram por causa disso. Então, isso prometeu ao irmão que vou te matar. Vou te matar. E vou esperar só o meu pai falecer. Agora não vou fazer isso porque como ele está numa idade avançada, eu não vou colocar o meu pai em problema. Mas depois disso eu vou acabar com a tua vida. Foi quando, mesmo assim, disse que então, pelo menos faça aquela súplica que você prometeu que havia de fazer para mim. Então ele disse que eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que a sua descendência seja uma descendência rígida na terra, poderosa e que dê também muito sustento e muita bênção. Então, a briga começou e a mãe, logo, a Rebeca, falou para o seu filho mais novo, que tenho o meu irmão, que vive já no Iraque, na Babilônia, na Haran, lá no Iraque, que era o Laban. O Laban era irmão gêmeo do irmão legítimo da Rebeca. Então vai para lá e vai morar com ele até que a situação apazigue, fique assim apaziguada. Então, naquele mesmo dia, saiu e ainda pediu ao seu marido, o marido da Rebeca, que é Isaac, que faça súplica para seu filho, porque ele está viajando e precisa de tranquilidade, e fez doar, e Isaac foi. Não, Jacó foi até ao seu tio, em Haran, morada. Morou lá quanto tempo? 20 anos. Nós falamos que ele morou 20 anos. Então, antes dele completar 20 anos, os primeiros 7 anos, logo quando chegou lá, o tio materno tinha 2 filhas. Uma era, a primeira mais velha era a Lia. Era chamada Lia. E a segunda filha, que era mais linda,
que é Rahil, em português, Raquel. Então, Jacó se apaixonou por Raquel, que era a filha mais nova e linda, mais linda. E essa também tinha problema de visão. Então, quando ele pediu em casamento, o tio disse que, olha, a condição para você se casar com essa minha filha, você tem que pastar meus animais durante 7 anos. Porque naquele tempo não havia nada além de animais que a pessoa possuía como seus bens. Não é como hoje em dia que a pessoa possui lojas, carros, fábrica, não sei o que. Então, naquele tempo só haviam como bens materiais, em primeiro lugar, os animais. Então deu condição para que o Jacó pastasse os animais durante 7 anos e depois, em seguida, é que havia de receber a Raquel como esposa. Então, só resta-me, aqui já me importa me sublinhar, caros irmãos, que todos os profetas, a maior parte dos profetas, passaram por esta atividade de pastorear o quê? Os animais. Como vamos falar também de Moisés, como vamos falar do profeta Muhammad, estamos a falar aqui do Jacó, que também foi pastor de animais, e isso tem segredo. Por quê? Porque que eles pastaram os animais? Porque ali e ele não era pastor de gados, ou de camelos, ou bois, não sei o que eram, de carneiros, ou então cabritos. Por quê? Porque esse animal é muito fácil de se isolar do rebanho, do resto do grupo. Então, como um profeta tem que estar preparado para ele trazer de volta para o grupo. Então, essa é uma maneira deles serem preparados para poder conseguir trazer pessoas de volta para a religião de Allah, aqueles que se desviam. Dizem que esse é um dos segredos. Por isso todos os profetas tiveram que passar por pastagem, ou pastoria, não sei o que. Pastoria, né? Então, ele completou os 7 anos pastando os animais e depois, até que um belo dia, o seu tio Labão abateu um dos animais e preparou comida e convidou seus amigos e famílias para fazer a noite de nupcial. Entre quem? Entre Jacó e Raquel. Só que ele, o tio Labão, ao invés de dar a mais nova, foi dar a mais velha, que é a Bia. Então amanhece, o Jacó olha para a mulher, não é? Foi falar contigo, tio, você me enganou. Eu te pedi em casamento a mais nova, eu não te pedi a mais velha, não. Disse, mas a nossa tradição aqui e a nossa legislação, a moça mais nova não pode se casar antes da mais velha. Então, por isso tem que se casar primeiro com essa mais velha, depois daí, se você aceita outra condição, passa mais 7 anos e vou te fazer casar com essa donzela. Então, ele concordou, ainda ficou com a primeira mulher, né? A irmã mais velha da Raquel. Ficou com ela durante um tempo, até quando completaram os 7 anos combinado, e fez casar a segunda, que é coisa que eu vou chamar, que é a segunda filha, que é Raquel. Então ele, o Labão, sempre que ele fizesse casar uma das filhas, ou uma filha, oferecia escravas dele a ela como uma maneira de honrar a filha para ter alguém que lhe ajude nos trabalhos. Então, foi oferecer a Zulfa, que é Zilpa, em português, a Lia. E quando se casou, a Raquel foi oferecer
a Bila. Então, Raquel, quando se casou, a sua irmã mais velha, que é a Lia, já tinha filhos. E ela sentiu-se. Social expectation drowns us all inside.